Olá, sejam bem-vindos ao Capital Natural. No programa de hoje nós vamos continuar a nossa conversa da semana passada e vamos seguir aprendendo um pouco mais sobre o RED, ou Reduções de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, com Mariano Senamo, que é pesquisador sênior e cofundador do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAN, e o Keivan Macedo, responsável pela área de sustentabilidade de marcas e produtos da Natura. Vamos falar um pouquinho do trabalho da Natura, quer dizer, vocês tentaram fazer o máximo de redução, queria que você falasse um pouquinho disso, e são compradores, participam da RED, compram créditos, como é que é? A Natura vem com um programa, a gente completou exatamente esse ano uma década, em 2007 a gente começou com o programa Natura Carbono Neutro. A ideia era não só mapear as nossas emissões, que a gente já vinha mapeando em 2006, mas criar um grande compromisso de redução da intensidade das nossas emissões. A gente finalizou o primeiro compromisso de redução, reduzindo 33% da nossa eficiência de emissão em relação a 2006, em 2013. Lançamos um segundo compromisso. E, em paralelo, a gente entendia que a gente deveria reparar essas emissões não evitadas, por uma questão, às vezes, até de tecnologia. Então, existem uma parte que a gente conseguiu evoluir ao longo dos anos, então, parte do nosso portfólio usa plástico feito a partir de cana-de-açúcar, não usa a partir de fontes fósseis. A gente tem uma parte dos nossos plásticos que são 100% reciclados pós-consumo, então, na verdade, você depois não evita que sejam extraídas novas fontes petroquímicas para a geração do plástico. E a gente começou a inovar, por exemplo, com vidro reciclado, mas ainda assim não tem uma tecnologia, por exemplo, de substituição por um vidro verde. Então, chega uma hora que você hoje tem uma limitação tecnológica. Por outro lado, daí você passa a oferta de o que a gente pode compensar. E a ideia da Natura sempre foi optar pelo mercado voluntário. Primeiro momento porque é um mercado que, obviamente, tem projetos, às vezes, de menor escala, não são projetos tão grandes como é o projeto regulado do MDL, e projetos que trazem, na sua natureza, muitas possibilidades de co-benefícios, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental. Então, a gente entendia que era dar uma oportunidade. E, desde o início, a Natura também resolveu fazer uma coisa inovadora, que era abrir um edital para chamar pequenas organizações, para chamar pequenas empresas que trabalhavam nesse mercado para ofertarem os seus projetos. A gente sempre teve um painel externo de avaliadores para nos ajudar a ter uma maior imparcialidade. E aí a gente foi evoluindo e um dos projetos que a gente começou a perceber é que talvez nesse mercado a gente possa comprovar que tem um benefício para a contribuição climática, mas não necessariamente ele era regido por alguma metodologia. E um dos projetos, até o Mariano, eu estou vendo aqui que ele deixou na mesa um café do Apuí, era um café desse. Como é que a gente faz um sistema agroflorestal para plantar café que se integra com a floresta e que, ao mesmo tempo, ajuda a conservar carbono dentro da própria plantação? Então, essa é uma evolução que a gente fez. E o RED se inseriu na Natura em 2010 com um programa que a gente fez numa comunidade indígena. Nós somos a primeira empresa a comprar um projeto de RED feito numa comunidade indígena, com todas as salvaguardas possíveis, inclusive a própria Ministério Público Federal, a própria FUNAI também deram validade do próprio programa. E isso foi super interessante para a empresa para provar que sim, eu posso ofertar, mesmo para uma outra comunidade, uma outra alternativa para, obviamente, não ter a única oportunidade de vender essa madeira num mercado basicamente ilegal. Então, como é que a gente possa aportar dinheiro para que essa comunidade indígena mantenha a sua floresta? E agora, num segundo momento, como é que eu integro essa floresta à minha cadeia de fornecimento? Porque esse talvez é o complemento da cesta de fornecimento que a comunidade possa ter e, obviamente, quanto maior o fornecimento, maior o incremento de renda que ela tem. Você fez a pergunta, como eu consigo fazer isso? E como é que vocês conseguiram fazer isso? Hoje a gente começou fazendo num projeto, porque a compensação, né, a terminologia em inglês é o offsetting, a gente já começou a partir para o insetting, como é que eu integro a minha cadeia de fornecedores que já fazem o fornecimento de ativos vegetais, que já preservam a floresta, mas talvez conservando ainda uma área maior do que aquela que, obviamente, eu demando para esses insumos. Essa é uma tendência que as empresas tendem a partir cada vez mais, como é que eu olho a minha cadeia de fornecimento e fortaleço, porque isso ajuda na rastreabilidade, isso ajuda na conservação daquelas espécies, do próprio bioma, e a gente fez isso numa comunidade chamada RECA, e uma das coisas que a gente percebeu é que se a gente quer incentivar, essa foi uma parceria que a gente fez com o IDESAN, vamos abrir a metodologia. Então a Natura disponibilizou essa metodologia de como é que a gente mapeia
propriedades que não são contínuas, porque as metodologias até então pediam áreas totalmente contínuas. E aí como é que eu faço todo o monitoramento de satélites para garantir que aquelas áreas não só estão sendo conservadas, mas quem sabe num futuro próximo elas já estão até sendo regeneradas. Então essa é uma coisa que a gente envolve tecnologia, envolve conhecimento tradicional associado, mas envolve a cadeia produtiva. Então como é que eu faço essa cesta? A gente começou com uma comunidade, a Natura opera hoje com mais de 28 comunidades e a nossa intenção é que a gente, ao longo dos próximos anos, consiga fazer esse mesmo mecanismo implementado nas outras cadeias produtivas que a gente tem. Só para lembrar, é uma empresa com fins lucrativos, é fantástico. Sim. Todo esse desenvolvimento, toda essa disponibilidade, todo esse interesse. E aí acabam podendo, inclusive, encontrar novos fornecedores nesse caminho. A gente pode encontrar novos ativos, porque cada vez mais a gente quer fortalecer esses mesmos fornecedores. A gente tem um programa Amazônia desde 2011, onde a gente quer fortalecer o desenvolvimento territorial de algumas regiões. Não adianta falar que a gente vai conservar a Amazônia como um todo. Nenhum governo, nenhuma empresa tem essa capacidade, dada a dimensão continental da Amazônia que a gente tem. Então a gente elegeu pequenos 5 territórios. Esses territórios possuem as nossas comunidades fornecedoras e cada vez mais eu quero procurar, através de ciência e tecnologia, inovação vinda da floresta, porque a gente sabe que o bioma amazônico com certeza tem muito ainda a oferecer do ponto de vista de conhecimento tradicional. Ô Mariano, e como é que funciona? No caso da Natura, ele mostrou um pouco dessa cadeia, do cuidado, da preocupação, do levantamento e tudo mais. Uma empresa hoje que quer fazer essa compensação e quer usar o RED, o que ela faz? Ela pega, acha o primeiro que ela acha bonitinho e fala, vou te apoiar. Não. Bom, na verdade é um processo longo, né? O que o Ivan colocou bem, eles já estão há 10 anos, de fato, liderando esse setor e com isso tiveram um custo alto. Você tem o custo do pioneirismo sempre, mas o primeiro passo é calcular suas próprias emissões. O primeiro passo para a empresa é saber quanto que ela emite. Mas como é que ela descobre isso? Eu estou falando assim, a pessoa que nos assiste, que trabalha numa empresa de fotografia, como é que ela sabe quanto que ela calcula? É fácil. O primeiro passo é ela saber onde estão suas maiores emissões. Imagina que a maior emissão relacionada a uma empresa de fotografia está no consumo de energia elétrica. Você tem um fator de emissão, quanto que cada quilowatt que você consome Pego a conta de luz carbono. ali, eu estou sabendo. Exato. E o próprio deslocamento para eventos. Existem muitos sites que fazem o que a gente chama da calculadora da pegada ambiental, então do ponto de vista de um consumidor, é bem tranquilo fazer isso, até de uma pequena empresa. Quando a gente fala de uma empresa já de maior porte, aí provavelmente talvez tenha que ter assessoria num primeiro momento e quem sabe depois... Contrata gente especializada para fazer isso. Contrata gente para ser, inclusive, colaborador da própria empresa, aí para implementar uma agenda mais robusta. Tá, aí eu descobri que eu emito tanto. Eu não posso concentrar num local e falar assim, olha, eu vou destinar este valor de compensação para um centralizador que vai repassar para quem é de interesse. Não, eu tenho que focar especificamente numa atuação, num grupo de pessoas locais, enfim, como é que funciona? Eu iria por 2 caminhos. O primeiro é decidir quanto você quer reduzir. Se você vai querer ser de cara uma empresa carbono neutro, que nem a decisão que a Natura fez, ou você vai querer, primeiro eu quero aprender esse mercado, quero reduzir em 50% minhas emissões, o que já é bastante. É, por exemplo, maior do que a meta brasileira de redução de emissões. O país estabeleceu a meta de 38% a 39%, então 50%. Ok, vou reduzir em 50% minhas emissões. Aí você sai para mais 2 caminhos. Quanto que eu consigo reduzir domesticamente, ou seja, dentro da casa? Vou trocar todas as minhas lâmpadas que são hoje incandescentes por lâmpadas LED. Ou vou deixar de ir de carro todo dia para o trabalho, vou 2 dias de bicicleta. Então, tudo isso vai gerando reduções. Então, se você medir, fizer esse mesmo inventário depois de 1 ano, após essas medidas, você vai ter reduzido uma boa parte. O restante você compensa, e aí você pode compensar de diferentes formas, ou abrindo um edital, chamando projetos que vão utilizar uma metodologia para ver quanto que eles conseguem ofertar de créditos de carbono, e aí você compra. Eu, basicamente, acho que é meio que esse o passo, né? E acho que até para a gente trazer um pouco desse caráter inovador, às vésperas da COP21 de Paris, do Acordo de Paris, a Natura chamou uma série de empresas, além dos seus fornecedores, para o auditório que a gente tem em Cajamar para fazer um convite de criar uma plataforma comum onde várias empresas interessadas em contribuir para a melhoria do clima pudessem, obviamente, compartilhar projetos de compensação. Depois de 2 anos, a gente tem uma parceria com o Itaú Unibanco, onde a gente lançou esse edital público. A gente fez um evento agora em outubro para comunicar que esse edital estava lançado, convidando uma série de especialistas para palestrar sobre o tema de mudanças climáticas, sobre várias óticas. E, na nossa perspectiva, em abril e maio do próximo ano,
a gente vai trazer nessa mesma plataforma quais são os projetos que foram tecnicamente selecionados, juridicamente aprovados, para que outras empresas possam desmistificar um pouco dessa complexidade de compra de crédito carbono, tenham um projeto validado por 2 empresas que já atuam nesse setor há muitos anos e aí possam fazer a compra das suas emissões conforme o Mariano falou. Uma cartilha. Já tem uma cartilha que praticamente ela simplesmente, a parcela dela é saber quanto ela deve emitir e, obviamente, fazer o pagamento pelas respectivas reduções de emissões. A desculpa está acabando. Não tem mais tanta dificuldade. O ano que vem já vem a Marina carbono neutro também, hein? Yes, gente, vamos lá. Sempre na batalha. Dura morar tão longe do trabalho. Agora, só um ponto que eu queria fazer, quando o Keivan falou desse ponto, a gente falou muito da demanda agora. Do ponto de vista da oferta, eu acho que o RED tem um aspecto super interessante, que é dinamizar uma cadeia. Então, ele falou do projeto do café, vou fazer uma propaganda aqui. Esse café aqui, ele é produzido por 30 agricultores familiares no sul do Amazonas, uma região onde hoje estão as maiores taxas de desmatamento da Amazônia. Qual que é o papel do crédito de carbono nesse projeto específico? Para você transformar, a lógica dele foi plantar árvores em áreas onde você tinha cafezais improdutivos e que, num cenário de tendência, seriam transformados em pastagens. Então, aí que está o componente do desmatamento evitado. A gente evitou que cafezais fossem transformados em pastagem e ainda plantou árvores nesses cafezais para sequestrar carbono com o crescimento das árvores. Então, na verdade, foi um projeto mais de revegetação, de recuperação florestal do que RED. Só falta ser bom o café. É gostoso, hein? Eu sou suspeito para dizer. Eu tô literalmente roubando o café agora para mim. É seu, fica de presente. Nem se você não me desse, eu já estava levando ele embora. Mas o legal desse projeto é que se não fosse o crédito de carbono, a gente não conseguiria viabilizar essa transformação no sistema produtivo. Sem dúvida. Então ele entrou, eles basicamente, além de vender o café, eles vendem o crédito de carbono, que é o que permite para eles ter um ganho maior com a produção sustentável do que os outros que estão na produção tradicional plantando pasto. Então ele gira uma economia virtuosa que é muito interessante. Na teoria é fácil a gente falar que a floresta tem que valer mais do que derrubada. Mas na prática, se o produtor não percebe que ele está ganhando mais com a prática sustentável, com a produção sustentável, ele não vai fazer. E graças a Deus vocês encontram formas de mostrar que isso é possível. Não vai dar tempo de eu passar o meu cafezinho, mas vai ser um rápido intervalo que a gente faz e volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre o RED+, com Mariano Senamo, do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAN, e o Keivan Macedo, responsável pela área de sustentabilidade e de marcas e produtos da Natura. Quanta coisa boa e interessante está saindo desse programa. Você perdeu o bloco anterior, vai para a internet. Gente, não pode perder, porque é muito, muito importante a gente tratar desse assunto, uma vez que a gente emite tanto e podia compensar, mas a gente pode compensar mudando atitudes e, se não der para mudar tudo, a gente pode ajudar outras pessoas a nos ajudar a melhorar a situação do planeta. Desmatar não dá. Tem que ser de uma forma que a gente consiga fazer... com razão de ser, está faltando a palavra, né? Eu lembro que a ideia de que o índio que mata para comer é justo, né? Agora, matar para colocar a pele e sair desfilando não é tanto. Então, a gente precisa conseguir fazer isso ser muito sustentável. Eu tento pular um pouco a palavra de sustentável, porque ela é tão abrangente, mas a gente precisa ser muito mais engajado. Agora, o que falta, na opinião de vocês, para que... Veja, o Brasil estando muito à frente, obviamente, mas o que falta para emplacar de vez? Uma vez que vocês estão falando que dá para provar financeiramente, que às vezes, para muitas das pessoas, é a única forma de fazer a chavinha ligar, mostrando que tem o engajamento do governo federal, que tem engajamento de governos locais. O que falta para esse negócio virar até minha mãe querer fazer isso? Tá, eu vou colocar 2 pontos e aí o Keivan complementa do lado dele. Eu acho que tem um lado do governo, que ele precisa criar uma regulamentação mais favorável ao engajamento de empresas, à atração de investidores, e aí tem um longo caminho ainda a ser percorrido. Nesse aspecto, eu vou colocar alguns números. Como eu disse, o Brasil foi o país que mais reduziu emissões do desmatamento, é o país que mais recebeu dinheiro de RED até o momento, via a doação para o resultado, não é via um mecanismo de compensação, que é o que vem funcionando mais no âmbito da Convenção do Clima entre os países. O Brasil reduziu entre 2006 e 2015, algo em torno de 6 bilhões de toneladas de carbono. Desses 6 bilhões de toneladas de carbono, ele conseguiu receber em pagamentos, basicamente do governo da Noruega, um pouco do governo da Alemanha também, para o Fundo Amazônia,
cerca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. É bastante dinheiro, foi de longe a maior transação de hedge já registrada. Olha. No entanto, isso representa pouco menos de 6% do total que o Brasil gerou. Ou seja, como se a gente produziu 6 bilhões de toneladas em crédito, mas a gente conseguiu vender bem pouquinho, foi algo em torno de 350 milhões, que dá esse 1,6 bilhões. Então, o Brasil precisa ir além, precisa captar mais do que os 6 bilhões. E aí eu acho que não dá para a gente... Bota o Keivan para ir lá bater de porta em porta. O Keivan é um bom vendedor. Mas a gente fala, porque a Natura a gente tem em consultoras e consultores 1,8 milhões de pessoas, então a gente fala que a gente tem um exército para ajudar a mobilizar um pouco dessa parte que eu acho que falta um pouco de conscientização para depois partir para o engajamento. Então, como é que a gente pode fomentar, por exemplo, o consumo ativista? Então, para a gente mostrar para aquele consumidor que ao eleger bons produtos, ele está fazendo um diferencial, não só porque ele está comprando um produto de qualidade, mas ele está contribuindo para que esse produto ajude a melhoria do meio ambiente que ele se encontra. Acho que a gente te interrompeu, Mariano. Você ia Não, ia só concluir essa conta que realmente dá para a gente ir muito além. Eu acho que o Brasil não deve vender todos esses 6 bilhões de toneladas que a gente gerou. A gente, de fato, tem que assumir a nossa parte no compromisso e pagar com o orçamento doméstico pela redução do desmatamento. Mas eu acho que a gente, desses 6%, desse 1,6 bilhões que a gente conseguiu captar, a gente conseguiria chegar, pelo menos dobrar ou triplicar esse valor, abrindo possibilidades para empresas e governos internacionais interessados em compensar suas emissões. Ou seja, a gente não tem por que apostar todas as fichas em um mecanismo só, que é o da doação, que está funcionando muito bem via Fundo Amazônia, ótimo, mas a gente precisa ir além, porque senão a gente não vai conseguir abaixar desse patamar, que ainda é muito, ou seja, mesmo quando a gente apresenta um dado de redução do desmatamento, mas continua desmatando 5 mil quilômetros quadrados por ano, que foi mais ou menos a taxa, é muita coisa. E para ir além desse número, para baixar além dos 5 mil, por exemplo, chegar na meta de sonho dos ambientalistas, que é zerar o desmatamento em 2030, a gente vai ter que agregar uma lógica econômica. Não é uma questão só de valor por montante financeiro. É conseguir entrar nesse tipo de economia virtuosa que eu falei, do produtor sentir que ele está recebendo por manter a floresta em pé. E mudar isso não culturas é inteiras, porque você tem gerações fazendo a mesma coisa. Você tem que mudar a cabeça das pessoas numa área que é difícil de você fazer isso. Quer dizer, é um trabalho lento, que demanda muita dedicação, muitos profissionais, acesso a locais bem difíceis e com muita insistência. Exato. Quer dizer, é trabalho de formiguinha mesmo. Só para fechar, então, o primeiro caminho é o governo criar um marco regulatório mais atrativo para investimentos. E o segundo, que eu acho que é um caminho voluntário que deve ocorrer de forma paralela, mas a gente não pode apostar tudo no governo, é a gente ter talvez umas 150 Naturas aqui no Brasil, outras empresas dispostas a fazer a sua parte e contribuir para a redução do desmatamento da Amazônia. Porque não ganha só o clima, você disse no começo do programa, ganha também toda a região sudeste do Brasil, que depende da floresta para manter o regime de chuvas aqui mais constante, evita a poluição atmosférica, evita as queimadas, então todo mundo ganha. Eu estou traumatizada com as queimadas. Mas acho que a gente podia dar um bom exemplo também. A Natura apoia um projeto feito com uma outra instituição chamada Instituto Socioambiental ao entorno do Parque do Xingu. A gente sabe que, obviamente, toda a parte de colonização, quando a gente fala do centro-oeste, da parte norte do país, foi feita na década de 60, na década de 70, obviamente, necessitando que aquelas famílias fizessem o desmatamento para conquistar o título da terra. E desde então, o que a gente pega é que é a segunda geração, eventualmente a terceira geração da família, que hoje tem uma consciência do tipo, ok, eu preciso minimamente reparar o que eu faço. E uma das coisas que a gente percebeu é um pouco da importância dessas famílias reconhecerem, não, eu quero reflorestar parte da minha área. Então, todo um projeto que a gente faz, uma rede de sementes, a maioria é composta por mulheres, então você ajuda também a preservação de espécies que estavam correndo risco de ser ameaçadas, cria uma nova técnica para aproveitar o próprio maquinário desses grandes agricultores para fazer um reflorestamento a baixo custo. Então, acho que essa é uma vertente que a gente percebe um pouco da consciência para dizer, não é que meu avô era um criminalista ambiental, mas é que na época era a condição que ele tinha para ganhar a titularidade da terra. E eu acho que do ponto de vista até do consumidor, a gente percebe um pouco das escolhas. A Natura tinha uma política para veículos para os executivos, onde dava a liberdade de escolha de qual veículo queria. E a gente no Brasil fez uma moda de aproveitar os subsídios para o combustível fóssil e tinha, obviamente, veículos leves, tendo, obviamente, possibilidade de ser motorizados a combustão a diesel, que, obviamente, polui drasticamente em relação à gasolina e, obviamente, muito mais em relação, por exemplo, a um etanol.
Então a gente começou, está proibido o diesel e cada vez mais eu quero incentivo para que esses executivos escolham a tecnologia flex e façam o abastecimento ao veículo etanol. Claro que num primeiro momento, quando você tem uma oferta limitada de modelos de veículo por parte da indústria automotiva, você fica mais limitado, porque eu quero um modelo um pouquinho maior, um pouquinho menor. Agora, com o advento que praticamente todos os veículos são disponíveis, até as marcas mais caras têm o veículo a etanol, aí é uma questão da consciência, porque obviamente eu vou ter que talvez numa frequência um pouco maior no posto. Mas como eu dou a consciência de que ao abastecer no veículo a etanol eu emito 8 vezes menos do que um veículo a gasolina, aí você começa a absorver para dizer não. Aí tem uma parcela minha, da minha responsabilidade como indivíduo de fazer a minha parte. Então, às vezes eu não chego a neutralizar 100% da minha pegada, mas minimamente aquela parte, já que eu não consigo fazer uma carona solidária e de transporte público ou de uma bicicleta, então pelo menos use etanol. Ok, morrendo de vergonha. Só para lembrar, a Natura continua fazendo cremes, sabonetes e coisas fofas, Sim. né? Mas a gente volta daqui a pouquinho para continuar esse assunto. Capital Natural vai fazer uma rápida pausa, mas é tão rápida que você nem repara, então só pisca. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre o RED+, com Mariano Senamo, do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAN, e o Keivan Macedo, responsável pela área de sustentabilidade e de marcas e produtos da Natura. Para terminar, e de uma forma até meio rápida, fala um pouquinho de limites. A gente começou o programa falando um pouco disso, né, de que não dá para você simplesmente sair compensando. Você precisa fazer a sua parte. Você dando um exemplo fantástico da empresa. Mariano, comente um pouquinho isso. Quer dizer, a importância das empresas entenderem que a compensação tem que ser feita, a compra, né, de créditos para não compensação tem que ser uma parcela pequena. Uhum. Bom, é difícil achar um número Cinderela que funciona para todos os setores. Você tem hoje, inclusive, setores que já estão se tornando menos intensivos em carbono, por uma tendência natural, por exemplo, questão de iluminação. A iluminação tem caminhado para emitir menos carbono por uma questão econômica, é mais barato. Quem tem lâmpada LED em casa sabe que a conta de luz fica mais barata. Completamente. Então é difícil dizer qual setor tem qual que seria o número ideal para o setor reduzir uma meta e compensar o restante. Mas eu diria que eu acho que o ideal, a tendência é ele começar com uma meta maior de compensação, porque demora um tempo para você ajustar. Não sei se o Keivan talvez tenha aí dados mais consolidados de quanto tempo demorou para ajustar toda a sua operação para passar a reduzir mais domesticamente. Eu imagino que ele acaba começando com uma fatia de compensação maior que acaba comprando o tempo para ele conseguir aí sim investir numa transformação mais duradoura que demora de fato o tempo para se acomodar. As tecnologias vão evoluindo. É verdade, a pessoa não começa já compensando tudo, ela vai fazendo as alterações no maquinário, na compra de não sei o que. Enquanto ele não faz isso, ele pode ir comprando crédito de carbono. Aí ele vai equiparando e vai reduzindo um e aumentando o outro. Até porque quando a gente olha até 2050, a gente precisa, obviamente, zerar as emissões do planeta como um todo e grande parte disso vai vir por não só uma mudança de comportamento, mas por o advento de novas tecnologias. Então, quando a gente resgata um pouco do passado e a gente falava que, será que daqui 20 anos a gente vai ter veículo elétrico disponível como a gente tem hoje? E todo mundo achava que isso era uma realidade totalmente impossível. Hoje a gente tem empresas que provam que vão desenvolver caminhões movidos 100% a eletricidade e que vão ter uma performance muito superior aos caminhões de combustão, assim, não só em rendimento, em manutenção, em autonomia. Então, cada vez mais aquelas barreiras, né? Acho que outro exemplo que a gente pode gerar é a própria microgeração que a gente tem de energia solar, que a gente agora estabeleceu um mecanismo de como você vende aquela energia que não é usada para a rede, quando necessita, puxa da rede, existe depois na concessionária todo um balanço para ver exatamente quem está devendo ou quem tem crédito. Então, acho que esses mecanismos, assim, o governo pode incentivar, as empresas podem puxar para que, obviamente, isso traga um novo nível, mas na ponta depende do consumidor. Então não adianta nada a Natura ou outras empresas a ofertarem uma série de portfólios totalmente diferenciados em relação ao padrão do mercado, se o consumidor não entender esse diferencial. Então a empresa precisa mostrar o diferencial e o consumidor precisa falar, bom, nesse primeiro momento eu preciso mudar a regra do mercado para dizer, a partir de agora a minha demanda é só essa, portanto a oferta tem que ser adequada a essa nova demanda. Nossa, meus parabéns. E aí vou terminar o programa lembrando do Zé Simão,
Macaco Simão, falando que a empresa é uma predestinada, né? Porque a Natura tem toda essa pegada de natureza. Fantástico, parabéns pelo trabalho de vocês. Mariano, muito obrigada pela presença. Eu agradeço, né, a presença dos nossos 2 entrevistados. Infelizmente, o programa fica por aqui. Obrigado ao Mariano Senamo, que é pesquisador sênior e cofundador do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAN, e o Keivan Macedo, responsável pela área de sustentabilidade de marcas e produtos da Natura. Eu peço que você continue com a gente. Até a próxima semana.